Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo aqui informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, sempre trazendo aí todas as notícias atualizadas sobre esta política que hoje é um dos assuntos mais comentados no Brasil. Já deixando os créditos aqui ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Pessoal, já peço a vocês que se inscrevam, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, o seu joinha, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Só lembrando a todos vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Pessoal, peço ainda também que comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Derrubar a proibição de comunicação entre os advogados dos alvos da Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, que mirou Jair Bolsonaro e aliados do ex-presidente. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes proibiu esse contato ao autorizar a ação dos agentes. A OAB, entretanto, alega que a proibição fere as prerrogativas dos advogados e pressupõe genericamente que esses defensores vão atuar de forma ilegal. Na petição, o presidente da OAB, Beto Simonetti, justifica, abre aspas, advogados não podem ser proibidos de interagir nem confundidos com seus clientes, fecha aspas. Simonetti acrescentou ainda, aspas novamente, por não assumir lado na disputa ideológica e partidária, a OAB recebe crítica de setores das diversas linhas ideológicas que tentam obter apoio da entidade para seus diferentes pleitos, fecha aspas. A gente até vai ouvir o advogado André Marcília a respeito dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas antes vou jogar aqui para o nosso Alexandre Garcia, quero ouvi-lo, Alexandre. Vários juristas aí criticaram essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir aí a comunicação entre os advogados dos investigados dessa operação da Polícia Federal. Bom, em primeiro lugar, o presidente da OAB está desviando um pouquinho a realidade, né? A realidade é que as pessoas querem que a OAB seja também uma guardiã da Constituição, da lei, do devido processo legal, né? E principalmente do amplo direito de defesa. Não tem nada de ideologia no meio, nem de partidarismo. Não é isso. Ele tá querendo justificar o silêncio da OAB por tanto tempo. A OAB fica calada, né? E aí as irregularidades vão avançando. Né? O amplo direito de defesa está previsto na Constituição. E isso já foi abolido, né, nesses julgamentos aí via digital. Né? Apareceu lá o desembargador Sebastião Coelho, fez uma defesa muito dinâmica, muito ativa, e com isso o Supremo tirou, não vamos dar palanque para advogado. Meu Deus, o advogado está defendendo alguém que está sendo acusado de alguma coisa. Esse é um direito básico, constitucional, do devido processo legal. E a OAB tem sido criticada por advogados de qualquer cor partidária pelo silêncio. Então, agora é muito estranho, né? Um advogado não pode conversar com outro. Se discutiu tanto o direito do advogado de entrar no presídio sem ser revistado, né? Aí se defende as prerrogativas. Agora, nesse caso, não. Por quê? Imagina, são dois advogados amigos ou parentes, né? Um está defendendo o Valdemar, o outro está defendendo o Bolsonaro, mas eles não podem conversar. Né? É uma coisa estranha, é uma proibição, é um cálice, né? Contrariando aquele cala a boca já morreu da ministra Carmen Lúcia. Muito, tá bom, mas enfim, coisas estranhas já não são mais novidade nem exceção. Bom, e a gente vai seguir nesse assunto, porque agora é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Nosso contato agora é com o advogado especialista em liberdade de expressão, André Marcília. Muito boa noite, seja bem-vindo novamente aqui ao programa, doutor André. Boa noite, Paula, boa noite a toda a bancada e a sua audiência.
Doutor André, o senhor já se manifestou nas suas redes sociais a respeito dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas peço para o senhor compartilhar aqui conosco e também com a nossa audiência a sua avaliação sobre essa decisão aí de impedir a comunicação entre os advogados dos investigados dessa operação da Polícia Federal. Pois é uma loucura, né? Na verdade, o artigo 319 do CPP, que prevê medidas cautelares, prevê, por óbvio, medidas contra as partes, né? E não contra os advogados das partes. Então, o que a decisão faz é tratar advogado como parte e todos como um bloco só. Os inimigos, aqueles a quem se deve combater a qualquer preço, de qualquer forma, com medidas absolutamente de força bruta, sem qualquer tipo de presunção de inocência ou direito à ampla defesa. Isso é um absurdo jurídico que precisa ser revisto, e entendo que a nota, inclusive da OAB, quase que justificando-se por tomar essa medida, é ruim. Eu acho que a OAB não precisa pedir desculpa para enfrentar uma decisão que ofende a classe dos advogados, inclusive, porque trata o advogado como alguém que troca recados, alguém que vai atrapalhar a colheita de provas, que vai instruir, levar e trazer informações, e não fazer o seu trabalho, e não criar a defesa estratégica técnica, que é a função do advogado. Perfeito, doutor André, eu vou incluir aqui os nossos comentaristas na rodada de perguntas. Ana Paula Henkel. Boa noite, professor. Muito obrigada por mais essa entrevista. Professor, qual a saída para tanto disparate jurídico, para eu acho que eu arrisco não ser exagerada em dizer esse manicômio judicial que nós estamos vivendo no Brasil, porque os próprios professores, né, como o senhor, em faculdades de direito, devem estar tendo dificuldades, né, de ensinar o direito, o respeito à Constituição. Qual a saída, professor? Boa noite, Ana. Prazer falar contigo. Olha, qual é a saída? É uma boa pergunta, porque mesmo esse recurso a que a OAB se propôs a fazer, ele é bastante dependente da boa vontade do Supremo. Eu acho que se houver boa vontade, o próprio Moraes vai voltar atrás antes desse recurso ser julgado. Nós temos nesses inquéritos, durante todo o percurso desses inquéritos sigilosos, diversas decisões monocráticas que não foram levadas, quando enfrentadas por recurso, ao colegiado. Então a pauta, até pelo sigilo que existe o sigilo que existe em todas essas decisões, impede que a gente até mesmo fiscalize isso, se os recursos estão sendo ou não levados ao plenário dessas decisões monocráticas. Então isso depende muito da boa vontade deles, e a gente fica, infelizmente, na mão, não apenas dessa boa vontade, mas também, de alguma forma, de um consenso público, da opinião pública, como você disse, dos professores, dos juristas, e das pessoas se indignarem contra isso. Isso precisa haver. Infelizmente, a gente não tem assistido a isso. A gente tem assistido uma postura que bom, se eu concordo com o atingido, com a pessoa que é ferida por aquela decisão, vale tudo. E, na verdade, isso volta como um bumerangue na testa de quem aplaude. Amanhã será ele ou será os seus que serão atingidos pelas decisões abusivas do tribunal. Pergunta agora de Carlo Cauti. Boa tarde, doutor. Boa noite. Já estamos quase na noite, doutor. Obrigado pela participação. Doutor, a pergunta que lhe faço é sobre o que está acontecendo também, além da peça, da decisão, né, da documento produzido pelo Alexandre de Moraes, no ambiente político. A gente viu, por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira sendo atacado, de fato. A Polícia Federal pediu, em aberta violação das suas prerrogativas parlamentares, a abertura de um inquérito para investigar uma declaração que ele fez na ONU. A gente viu também o pedido de um senador do Partido dos Trabalhadores para cassar o registro do Partido Liberal. Ou seja,
no mesmo dia em que tivemos uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que de fato levou para a prisão o presidente do maior partido do Brasil, o deputado mais votado do Brasil pelo menos teve um pedido para investigação e aberta violação de suas prerrogativas parlamentares constitucionais, e também temos um pedido para, eventualmente, cassar o direito de existir do partido, desse maior partido do Brasil, o Partido Liberal. O que está acontecendo, doutor? É algo meramente casual ou estamos de frente a um problema mais grave para a democracia no Brasil? Boa noite, Cláudio. Pois é, acho que existe uma visão absolutamente deturpada, né, de que precisa haver coesão, ou seja, na visão dessas pessoas, coesão para que a democracia seja pujante, exista de fato. Não, precisa haver caos para que a democracia, caos ideológico, precisa haver enfrentamento a ideias, precisa haver somatória de visões opostas. É assim que uma democracia é feita e amadurece. A voz única não é democracia, é o contrário de democracia. E a gente tem um pouco essa visão no Brasil, que é uma visão absurdamente autoritária, de que é preciso todo mundo pensar igual e todo mundo que pensa diferente, então precisa ser enfrentado. Ele está corroendo, né, digamos assim, a democracia. E é curioso que essas decisões, falava agora com a Ana, essas decisões podem ser enfrentadas por quem? De onde sai a possibilidade de um enfrentamento? Bom, sai do legislativo. Só que o legislativo, como você acaba de pontuar, é justamente aquele que motiva essas decisões ao pedir o fechamento de um partido, ao pedir a investigação de um deputado. Quer dizer, eles próprios motivam que essas decisões ataquem a eles próprios, ao próprio legislativo, que seria a solução ideal dentro de uma democracia para uma saída. Quer dizer, o abuso de um poder tem de ser freado pela força, pela pujança do outro. Se o judiciário avança além do que deve, o legislativo devia estar ativo para frear esses abusos. Mas o legislativo está justamente motivando as decisões abusivas ao fazer pedidos como esses para se fechar um partido, ou seja, para se haver apenas uma visão política no país, ou mesmo para os deputados serem investigados. Esse caso do Nicolas, ele é bastante sintomático porque não tem o que se investigar. Veja, foi feita uma fala por ele. O que é uma investigação? A investigação existe para quê? Para que há um inquérito? Para se apurar e se aferir materialidade e autoria. Bom, ele falou na ONU, em público, foi gravado. Todo mundo sabe qual a autoria, todo mundo sabe qual a materialidade, foi gravado. Então a própria investigação não se justifica. Ela própria já é uma forma de constrangimento e de fazer com que o deputado, de alguma forma, se autocensure e deixe de falar aquilo que entende que seja devido falar em pleno ano eleitoral. Mas, doutor, só queria entender, porque do ponto de vista jurídico... Pessoal, já há tempos não sabemos de que lado está a OAB, né? Às vezes defendem, né, os advogados, às vezes eles se pronunciam e a maior parte das vezes eles ficam quietos diante de tanta, né, podemos dizer assim, crueldade, né, lá em Brasília, de tanta injustiça. A palavra corretíssima. Então, assim, um pronunciamento da OAB não faz diferença nenhuma, porque não sabemos de que lado a OAB está, se é do lado correto ou do lado em que hoje governa o país, certo? Temos o exemplo, né, de que a injustiça lá em Brasília, a justiça em Brasília tem lado, e é o lado da esquerda, que só há investigação a parlamentares de direita, não há investigação a parlamentares de esquerda, né? Eles são perfeitos? Não. Eles cometem erros? Sim. Mas investigação não acontece com parlamentares de esquerda, né? Isso está transbordando já para fora do país. Parlamentares estão indo para fora do país, estão fazendo declarações apontando o que está acontecendo no Brasil e está sendo visto, né? Nicolas Ferreira não foi a primeira vez, né? Não foi a primeira pessoa. O Nicolas não foi o primeiro parlamentar que foi na ONU e expôs tudo o que está acontecendo em Brasília.
outros parlamentares vão e já foram antes do Nicolas Ferreira, né? Então, assim, está transbordando para fora do país. O país está virando um caos em relação a tanta operação e busca e apreensão. Não seguimos com uma política que melhora o país, seguimos com uma política que foca em uma pessoa só, né? E o país fica parado. Não há benefícios para a população todo santo dia abre o jornal, é uma perseguição a uma pessoa de direita, de partido de direita, né? E uma delas que é o mais perseguido é o Bolsonaro. Só que assim, tudo bem, né? É o seu egozinho, é o seu orgulhozinho que não pode deixar o cara ficar lá no canto dele, beleza, ótimo. Só que isso está afetando o país. O país fica à mercê, né? O país está ficando endividado, né? Tudo subiu, o preço de todos os produtos subiu. O arroz está R$30, mais de R$30. Tem lugar aí que você acha 40, 37, né? É isso que está acontecendo com o Brasil enquanto eles ficam nesse jogo pessoal, né, de perseguição. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu.